Pai simples entrou no banco com o filho e disse: "Só quero ver meu saldo." O gerente elegante riu na cara dele. Chamou de sonhador, até a tela mostrar os milhões na conta da família. Era uma manhã de quinta-feira quando Roberto Silva estacionou sua velha picape na frente do Banco Elite Premium, o mais luxuoso da cidade de Águas Claras, no interior de Minas Gerais. O contraste era gritante. Carros importados brilhavam sob o sol, enquanto sua Ford antiga parecia um peixe fora d'água no meio de tanta ostentação. Ele desceu devagar, ajeitou a camisa polo um pouco desbotada e acenou para Gabriel, seu filho de 12 anos. "Vem, meu filho. Vamos resolver essa história de uma vez." Gabriel saltou do banco do passageiro com aquela energia típica de garoto curioso. Vestia uma bermuda jeans e camiseta simples. Tênis que já haviam visto dias melhores, mas tudo sempre limpo e bem cuidado. Roberto fazia questão disso. Era marceneiro especializado em restaurar móveis antigos, profissão que herdou do pai Francisco, que também herdou do avô. 3 gerações, trabalhando madeira com amor. Pobreza não era desculpa para desleixo. "Pai, esse banco parece um palácio", Gabriel comentou olhando para o prédio de vidro espelhado que se erguia como um monumento à riqueza. "É mesmo, filho. Mas lembra o que sempre te ensino? Que todo lugar público é nosso lugar também." Gabriel repetiu a lição que ouvia desde pequeno. Roberto sorriu orgulhoso. Era assim que criava o menino. Com dignidade, respeito próprio e consciência de seus direitos. Não importava se tinham pouco dinheiro. Eram cidadãos como qualquer outro. Quando empurraram a porta de vidro do banco, uma rajada de ar-condicionado gelado os atingiu como uma onda fria. O ambiente era intimidador mesmo para quem não se deixava intimidar fácil. Um aquário gigante com peixes exóticos dominava a entrada. Piso de mármore que espelhava o teto. Música clássica tocando baixinho. 3 funcionários conversavam atrás do balcão principal. Todos impecavelmente vestidos com ternos que provavelmente custavam mais que o salário mensal de Roberto. Quando viram pai e filho entrando, a conversa morreu na hora. Os olhares foram automáticos, da cabeça aos pés, analisando cada detalhe da aparência dos dois. Roberto segurou firme a mão de Gabriel e se dirigiu ao balcão de atendimento. Tirou do bolso da camisa um envelope amassado e uma carteira de couro já bem usada. "Bom dia", disse com aquela voz firme de quem trabalha duro e não deve nada a ninguém. "Gostaria de verificar o saldo de uma conta." Rodrigo Fernandes, o gerente de contas especiais, era um homem de 40 anos que usava terno italiano e relógio suíço, cabelo perfeitamente penteado com gel caro, gravata de seda e aquele sorriso que não chegava aos olhos. Ele olhou para Roberto e Gabriel como se fossem alienígenas que acabaram de pousar ali. "Verificar saldo?" Repetiu a palavra como se Roberto tivesse falado em idioma estrangeiro. "Senhor, o senhor tem conta nesta agência?" "Não sei, por isso estou aqui." A resposta arrancou uma risadinha de Carla Mendonça, a assistente de gerência. Mulher de 35 anos, maquiagem impecável, unhas feitas, toda produzida como se fosse para um desfile de moda. "Como assim não sabe?" Ela perguntou com ironia mal disfarçada. "Ou tem conta ou não tem. Não é complicado." Gabriel apertou a mão do pai, sentindo a tensão no ar. Mesmo com 12 anos, já sabia reconhecer quando adultos estavam sendo desrespeitosos. "É o seguinte", Roberto explicou com paciência, tirando uma carta amarelada do envelope. "Recebi este documento dizendo que minha família pode ter direito a uma conta bancária antiga. Vim verificar se é verdade." Rodrigo pegou a carta como quem pega um papel sujo. Nem leu direito, apenas deu uma olhada rápida e devolveu com desdém. "Senhor, isso aqui parece ser algum tipo de golpe. Essas cartas falsas andam circulando por aí. Pessoas mal intencionadas tentando enganar gente mais simples." A palavra simples saiu da boca dele carregada de preconceito. Roberto sentiu o sangue ferver, mas se controlou. Gabriel estava ali, aprendendo como ser homem de verdade. E homem de verdade não perde a compostura. "Posso pelo menos tentar verificar?" Roberto insistiu. "Só quero ver meu saldo. Se não existir conta, vou embora sem incomodar ninguém." Carla soltou outra risadinha. "Seu saldo? Senhor, o senhor sabe que tipo de banco é este?"
Aqui não é cooperativa de bairro, não. Nesse momento, chegou ao banco Márcia Oliveira, esposa de um deputado estadual, toda produzida em roupas de grife. Bolsa que custava o preço de um carro popular. Joias que brilhavam mais que os lustres do teto. Ela parou na entrada e fez uma careta ao ver Roberto e Gabriel ali. Que situação é essa? Ela perguntou alto o suficiente para todo mundo ouvir. Desde quando este banco atende qualquer tipo de clientela? Rodrigo ficou vermelho de constrangimento. Márcia era cliente VIP, movimentava milhões, conhecia o dono do banco pessoalmente. Não podia deixar ela insatisfeita. Dona Márcia, 1000 desculpas. Ele se apressou. Já estamos resolvendo a situação. Resolvendo como? O ambiente aqui sempre foi seleto, diferenciado. Meu marido não vai gostar de saber que qualquer pessoa pode entrar aqui e criar constrangimento. Roberto olhou para Gabriel, que estava quieto, mas atento a cada palavra. O menino presenciava uma aula cruel sobre preconceito e discriminação, mas também uma aula sobre como manter a dignidade diante da humilhação. Senhor, Rodrigo se dirigiu a Roberto com tom mais ríspido. O senhor está causando desconforto aos nossos clientes importantes. Por que não procura uma agência mais adequada ao seu perfil? Adequada como? Uma agência de bairro. Mais simples, mais parecida com o que o senhor está acostumado. Gabriel viu o punho do pai se fechar. Sentiu a raiva controlada que Roberto estava segurando. Mas também viu algo que o encheu de orgulho. Seu pai não baixava a cabeça para ninguém. Moço, Roberto disse olhando diretamente nos olhos de Rodrigo. Eu só quero verificar se existe uma conta em nome da família Silva. É meu direito como cidadão. Se existir, vou resolver meus assuntos. Se não existir, saio daqui e nunca mais volto. Família Silva? Carla riu abertamente agora. Senhor, só de Silva deve ter uns 1000 por dia querendo abrir conta aqui. O senhor acha que vamos ficar procurando agulha no palheiro? Outros clientes que estavam no banco começaram a prestar atenção na conversa. Alguns sussurravam entre si, outros olhavam com curiosidade mórbida, como quem assiste a um acidente de trânsito. Pelo menos tentem, Roberto pediu, mas sua voz já mostrava sinais de cansaço emocional. Trouxe todos os documentos que consegui juntar. Rodrigo nem olhou para os papéis que Roberto estendia. Senhor, vou ser franco com o senhor. Este banco atende pessoas com movimento financeiro significativo. Contas que começam na casa dos milhões. O senhor entende o que isso significa? Gabriel olhou para o pai confuso. Não entendia por que aqueles adultos estavam sendo tão ruins com Roberto. Seu pai sempre foi o herói dele, o homem mais honesto e trabalhador que conhecia. Por que estavam tratando ele como se fosse menos importante? Entendo perfeitamente, Roberto respondeu. Por isso estou aqui, para verificar se nossa família se encaixa nesse perfil. A gargalhada que explodiu de Rodrigo foi tão alta que ecoou pelo banco inteiro. Nosso perfil? Senhor, com todo respeito, mas olhe ao redor. Olhe para nossos clientes, depois olhe para o senhor. Márcia se aproximou divertida com a situação. Rodrigo, o que esse homem está dizendo? Que tem milhões escondidos debaixo do colchão? Pior, dona Márcia. Ele diz que a família dele pode ter conta milionária aqui no banco. A piada arrancou risadas de outros clientes. Roberto sentiu as faces esquentarem. Não de vergonha, mas de uma indignação profunda que crescia no peito como fogo. Pai, Gabriel sussurrou puxando a camisa de Roberto. Vamos embora? Roberto olhou para o filho. Viu nos olhos dele uma mistura de confusão e tristeza. Gabriel estava aprendendo que o mundo podia ser cruel com pessoas como eles, mas também estava aprendendo que fugir não era a resposta. Não, meu filho. Viemos aqui com um objetivo. Vamos cumprir nosso objetivo. Rodrigo balançou a cabeça, perdendo a paciência. Senhor, vou pedir uma última vez. Retire-se do banco antes que eu precise chamar segurança. O senhor está atrapalhando nosso ambiente de trabalho. Só quero ver meu saldo, Roberto disse. E havia algo na simplicidade daquela frase que fez Rodrigo parar de rir por um segundo. Seu saldo de quê? De que conta, fantasma? Da conta que pode existir em nome de Roberto Silva Santos, código de acesso 1203-2012, data de nascimento do meu filho Gabriel, conforme instruções do meu pai. Roberto tirou do bolso sua carteira de identidade e estendeu para Rodrigo. Desta vez,
Havia uma determinação na voz dele que cortou o ar como lâmina. Pode verificar. Roberto Silva Santos. Se não existir conta, vocês nunca mais vão me ver aqui. Mas se existir... Ele não terminou a frase. Apenas olhou nos olhos de Rodrigo com uma confiança que não existia ali antes. Gabriel percebeu a mudança no pai e ficou curioso. Havia algo diferente no ar. Uma tensão nova que fazia todos prestarem atenção. Rodrigo pegou o documento, olhou para o nome, depois para Roberto. Pela primeira vez, uma sombra de dúvida passou pelo rosto dele. A história estava apenas começando, e ninguém ali imaginava o que estava prestes a acontecer quando aquele nome fosse digitado no sistema do banco. Rodrigo segurou o documento de Roberto por alguns segundos longos demais. Olhou para o nome, depois para o homem simples à sua frente, depois para o nome novamente. Havia algo incomodando ele, como uma pedra no sapato que não conseguia localizar. Roberto Silva Santos, murmurou para si mesmo franzindo a testa. Carla se aproximou curiosa. Algum problema, Rodrigo? Não sei. Ele respondeu devagar. Esse nome me soa familiar, mas não consigo lembrar de onde. Roberto manteve a postura ereta. Gabriel ao lado observando cada movimento. O menino percebeu que algo havia mudado no ambiente. O ar estava mais tenso, carregado de uma energia diferente. Senhor Rodrigo, Roberto disse calmamente. Posso sugerir que digite o nome e o código 1203-2012 no sistema, só para tirarmos a dúvida de uma vez. Digite no sistema? Márcia se intrometeu com ironia. Rodrigo, você não vai perder tempo com isso, vai? É só 1 minuto, dona Márcia, Rodrigo respondeu, mas ainda olhava fixamente para o documento. Só para encerrar esse assunto. Carla soltou um suspiro exagerado. Rodrigo, isso é perda de tempo. Olha a aparência deles. Achas que pessoas assim têm conta neste banco? Pessoas assim como? Gabriel perguntou de repente, surpreendendo todos. A pergunta inocente do menino caiu como uma bomba no meio da conversa. Carla ficou sem resposta, constrangida por ter sido questionada por uma criança. Gabriel, Roberto disse suavemente. Deixa os adultos conversarem. Mas pai, ela falou pessoas assim. Não entendi o que quis dizer. Márcia riu nervosamente. Que criança esperta. Rodrigo, resolve logo isso antes que vire circo. Nesse momento, a porta do banco se abriu e entrou um homem distinto, por volta dos 50 anos. Cabelos grisalhos bem penteados, terno discreto, mas claramente caro. Era Dr. Fernando Costa, um dos advogados mais respeitados da cidade, que vinha ao banco toda quinta-feira resolver questões de seus clientes. Ele parou próximo ao balcão, aguardando sua vez, mas não pôde evitar ouvir a conversa que estava acontecendo. Dr. Fernando, Rodrigo se iluminou ao vê-lo. Que bom que chegou. Em 2 minutos resolvo essa situação aqui e podemos conversar sobre seus investimentos. Sem pressa, Rodrigo, Dr. Fernando respondeu educadamente, mas seus olhos observadores captaram imediatamente a tensão no ar. Viu um homem simples segurando a mão de um menino, ambos claramente desconfortáveis, e funcionários do banco com expressões de desdém mal disfarçado. Sabe o que é, doutor? Carla se dirigiu a Dr. Fernando como se fosse íntimo. Apareceu aqui este senhor dizendo que tem conta no nosso banco. Pelo jeito, confundiu aqui com algum banco popular. Dr. Fernando olhou para Roberto e Gabriel. Viu dignidade na postura de ambos, apesar do constrangimento da situação. Como advogado experiente, tinha desenvolvido um radar fino para detectar caráter nas pessoas. E qual é o problema em verificar? Dr. Fernando perguntou simplesmente. Rodrigo ficou desconcertado. Não esperava que um cliente importante questionasse seus procedimentos. Não é problema, doutor. É que, bem, é óbvio que pessoas com esse perfil não... Perfil? Dr. Fernando interrompeu. Que perfil? O constrangimento de Rodrigo foi crescendo. Ele percebeu que havia se metido numa situação delicada na frente de um cliente importante. Dr. Fernando, Márcia tentou apoiar Rodrigo. O senhor não entende. Este banco tem padrões. Não pode atender qualquer pessoa que apareça aqui. Qualquer pessoa? Doutor. Fernando repetiu, e havia uma frieza nova na voz dele. Interessante. E quem determina quem pode ou não ser atendido em uma instituição financeira?
Roberto observava a conversa em silêncio, impressionado com a mudança de dinâmica que a chegada daquele homem provocou. Gabriel também prestava atenção, aprendendo sobre como pessoas diferentes reagiam à mesma situação. Doutor, Rodrigo tentou se explicar, o senhor sabe como funciona. Temos um padrão de atendimento, uma clientela específica, baseada em quê? Na cor da roupa? No preço do sapato? As palavras de Dr. Fernando cortaram o ar como lâminas afiadas. Rodrigo engoliu seco, percebendo que havia cavado um buraco para si mesmo. Não é isso, doutor. É que o quê? Dr. Fernando insistiu. Este senhor pediu alguma coisa impossível? Ele pediu para verificar se tem conta aqui. Onde está o problema? Carla tentou ajudar Rodrigo. Dr. Fernando, o senhor precisa entender nossa posição. A gente recebe todo tipo de gente tentando aplicar golpe. Golpe? Roberto falou pela primeira vez desde que Dr. Fernando chegou. Senhor doutor, eu só quero verificar se minha família tem direito a uma conta bancária. Trouxe documentos. Tenho RG, CPF, tudo certinho. Onde está o golpe nisso? Dr. Fernando se aproximou de Roberto. Posso ver esses documentos? Roberto hesitou por um segundo. Olhou para Rodrigo, que não havia se dado ao trabalho nem de analisar os papéis. Depois estendeu o envelope para Dr. Fernando. Claro, doutor, fique à vontade. Dr. Fernando pegou os documentos e começou a examinar cuidadosamente. Havia cartas antigas, certidões, papéis amarelados pelo tempo. À medida que lia, sua expressão mudava gradualmente. Interessante, ele murmurou. Muito interessante. O que foi, doutor? Rodrigo perguntou nervoso. Estes documentos mencionam uma herança de família, propriedades rurais, investimentos antigos. Dr. Fernando continuou lendo. Há referências a contas bancárias abertas há décadas. E Márcia se aproximou curiosa. Que tipo de propriedades? Fazendas, várias fazendas. Dr. Fernando olhou para Roberto. Senhor Roberto, o senhor sabia disso? Não, doutor. Meu pai nunca falou nada sobre isso. Ele cresceu pobre, igual eu. Trabalhamos a vida inteira como mecânicos. Só recebi esses papéis depois que ele foi embora. Gabriel apertou a mão do pai, percebendo a emoção na voz dele quando mencionou o avô. Rodrigo, Dr. Fernando se dirigiu ao gerente com autoridade. Sugiro fortemente que verifique essas informações no sistema. Agora. Mas, doutor... Agora, Rodrigo. O tom de Dr. Fernando não admitia discussão. Rodrigo percebeu que não tinha escolha. Caminhou relutantemente até seu computador, Roberto e Gabriel o seguindo. Nome completo? Rodrigo perguntou com má vontade. Roberto Silva Santos, Roberto respondeu. Rodrigo digitou as letras devagar, como se cada tecla pesasse 1 tonelada. O sistema começou a carregar. A tela ficou em branco por alguns segundos que pareceram eternos. Carla estava ao lado, cruzando os braços como quem não acreditava em nada. Márcia observava com curiosidade mórbida. Doutor. Fernando mantinha a expressão séria, mas atenta. Gabriel olhava para a tela do computador como se fosse uma televisão prestes a mostrar o programa mais importante do mundo. Pai, ele sussurrou. Você está nervoso? Um pouco, filho. Mas às vezes a gente precisa ter coragem para descobrir a verdade. O sistema continuava carregando. Rodrigo tamborilava os dedos na mesa, claramente irritado com toda aquela situação. Tinha certeza que perderia tempo para não encontrar nada. Deve estar dando erro, Carla comentou. Sistema não encontra conta porque não existe mesmo. Tenham paciência, Dr. Fernando disse. Sistemas bancários às vezes demoram para acessar contas antigas. Márcia olhou para Roberto com desdém. Senhor, quando isso der em nada, o senhor promete que vai embora e não volta mais aqui? Roberto olhou para ela com dignidade. Senhora, se não existir conta em meu nome, nunca mais piso aqui. Mas se existir... Ele não terminou a frase. Não precisou. A tela do computador começou a mostrar informações. Primeiro apareceu o nome. Roberto Silva Santos. Rodrigo piscou várias vezes, achando que estava vendo coisas. Não pode ser, Carla murmurou. Então apareceu o status da conta. Ativa. O silêncio no banco foi absoluto. Até a música de fundo pareceu parar de tocar. Deve ser homônimo, Rodrigo disse nervoso.
Vou verificar o CPF. Ele digitou o número do CPF de Roberto. O sistema confirmou. Era a mesma pessoa. Meu Deus, Dr. Fernando murmurou. Gabriel olhou para o pai, confuso. Pai, isso é bom ou ruim? Roberto também estava confuso. Não sei, meu filho. Vamos descobrir juntos. Rodrigo clicou para ver os detalhes da conta. A tela carregou novamente. Quando as informações apareceram, ele ficou branco como papel. Impossível, Carla sussurrou. O que foi? Márcia perguntou impaciente. Que conta é essa? Rodrigo não conseguia falar. Apenas apontava para a tela com o dedo trêmulo. Doutor. Fernando se aproximou para ver melhor. Quando leu as informações, seus olhos se arregalaram. Rodrigo, ele disse devagar. Acho melhor você chamar o gerente geral. Urgente. Por quê? Roberto perguntou, o coração começando a acelerar. Dr. Fernando olhou para ele com uma expressão que misturava surpresa e respeito. Senhor Roberto, parece que sua família guardava alguns segredos muito interessantes. A tensão no banco estava tão densa que podia ser cortada com faca. Gabriel sentia que algo importante estava acontecendo, mas não entendia exatamente o que. Rodrigo, Dr. Fernando insistiu. Chama o Dr. Henrique, agora. E enquanto Rodrigo discava trêmulo para o gerente geral, todos no banco sabiam que aqueles próximos minutos mudariam tudo. A vida de Roberto e Gabriel nunca mais seria a mesma. O silêncio no banco era ensurdecedor. Rodrigo continuava olhando para a tela como se estivesse vendo fantasmas, enquanto o Dr. Fernando aguardava a ligação para o gerente geral. Roberto sentia o coração batendo cada vez mais forte, e Gabriel percebia que algo muito importante estava acontecendo. Pai, Gabriel sussurrou, puxando discretamente a camisa do pai. Por que todo mundo ficou assim? Roberto olhou para o filho e viu nos olhos dele uma mistura de curiosidade e preocupação. O menino merecia saber a verdade, pelo menos parte dela. Filho, lembra que eu disse que precisávamos resolver uma questão importante hoje? Lembro. Essa questão tem a ver com a vovó Helena. Gabriel arregalou os olhos. Com a vovó? Mas por quê? Roberto respirou fundo. Não queria preocupar o menino, mas a situação já estava fora de controle. A vovó está precisando de um tratamento médico especial, meu filho. Um tratamento caro. Ela está doente. Está com uma condição delicada que precisa de cuidados especiais. E esse tratamento custa muito dinheiro. Gabriel sentiu o peito apertar. Adorava a avó Helena, que sempre fazia bolinhos para ele nos domingos e contava histórias engraçadas sobre quando Roberto era criança. Quanto dinheiro, pai? Muito dinheiro, filho. Mais do que conseguimos juntar trabalhando. Dr. Fernando, que ouvia a conversa, se aproximou respeitosamente. Senhor Roberto, posso perguntar sobre que tipo de tratamento se trata? É para o coração dela, doutor. Os médicos disseram que precisa de uma cirurgia especial, mas não tem pelo sistema único. Teria que ser particular. E vocês têm prazo? Roberto engoliu seco. Os médicos disseram que é urgente, que não pode esperar muito tempo. A informação mudou completamente a atmosfera no banco. Até Carla, que estava sendo tão cruel antes, ficou tocada pela situação. Por isso o senhor estava tão insistente. Doutor. Fernando disse compreensivo. Sim, doutor. Quando recebi esses papéis do meu pai, pensei que talvez fosse a resposta para nossos problemas. Mas agora não sei mais o que pensar. Nesse momento, Rodrigo se virou da tela do computador, o rosto pálido como papel. Dr. Fernando, ele disse com voz trêmula. Consegui falar com o Dr. Henrique. Ele está vindo para cá agora. E a conta? Roberto perguntou ansioso. Rodrigo hesitou. Senhor Roberto, existe sim uma conta em seu nome. Isso é verdade. Gabriel apertou a mão do pai. Então é bom, pai? Não sei ainda, meu filho. Roberto respondeu, percebendo que Rodrigo parecia perturbado demais para uma notícia simplesmente boa. Qual é o problema, Rodrigo? Dr. Fernando perguntou. A conta existe, tem saldo significativo, mas... Rodrigo parou como se não conseguisse encontrar palavras. Mas o quê? Roberto insistiu. Ela está bloqueada há anos e tem instruções muito específicas para desbloqueio. O coração de Roberto despencou. Bloqueada? Que tipo de instruções? Instruções deixadas pelo titular anterior, pelo senhor Francisco Silva Santos. Roberto ficou mudo.
Francisco Silva Santos? Sim, seu pai, imagino. Era meu pai, Roberto confirmou, a voz embargada. Mas ele nunca me contou sobre isso. Gabriel olhava do pai para Rodrigo, tentando entender a conversa dos adultos. Dr. Fernando se aproximou mais. Que tipo de instruções, Rodrigo? São instruções incomuns. Há uma carta selada anexada à conta que só pode ser aberta na presença do herdeiro e de 3 testemunhas oficiais do banco. Uma carta? Roberto repetiu. Seu pai deixou instruções muito específicas. A conta só pode ser desbloqueada após a leitura da carta, e apenas se o herdeiro cumprir certas condições. Roberto sentiu uma mistura de esperança e preocupação. Que condições? Não sabemos. Só podemos descobrir quando o Dr. Henrique chegar e lermos a carta juntos. Nesse momento, Márcia, que havia ficado quieta depois da reviravolta, se aproximou hesitante. Senhor Roberto, ela disse com voz bem diferente da arrogância anterior. Posso perguntar sobre sua mãe? Roberto olhou para ela surpreso. Pode. Quantos anos ela tem? 73 anos. E vocês têm família grande para ajudar? Somos só nós 3, senhora. Eu, Gabriel e ela. Não temos mais ninguém. A informação tocou Márcia profundamente. Ela pensou na própria mãe, na família estruturada que tinha, em todo o apoio que nunca lhe faltou. Sinto muito, ela disse sinceramente. Não sabia da situação de vocês. Gabriel olhou para ela com curiosidade. Era a primeira vez que via aquela mulher elegante falar de forma gentil. Carla também se aproximou, claramente constrangida. Senhor Roberto, eu queria me desculpar pelo jeito que tratei vocês. Não precisa se desculpar, Roberto respondeu com dignidade. Vocês não sabiam da nossa história. Mas isso não justifica. Dr. Fernando interviu firmemente. Toda pessoa merece respeito, independente da situação financeira. Nesse momento, a porta principal do banco se abriu e entrou o Dr. Henrique Almeida, o gerente-geral. Um homem de 60 anos, cabelos completamente brancos, porte distinto, mas com um olhar bondoso. Vinha trabalhando em bancos há mais de 40 anos e já havia visto de tudo. Dr. Fernando, ele cumprimentou cordialmente. Rodrigo me ligou dizendo que temos uma situação especial aqui. Temos sim, Henrique. Uma situação muito especial. Dr. Henrique olhou ao redor e viu Roberto e Gabriel no centro de toda a atenção. Percebeu imediatamente a tensão no ar e a atmosfera carregada de emoção. Vocês devem ser a família Silva Santos, ele disse se dirigindo diretamente a Roberto. Sim, senhor. Roberto Silva Santos. E este é meu filho Gabriel. Dr. Henrique se aproximou e estendeu a mão respeitosamente. Muito prazer em conhecê-los. Rodrigo me contou sobre a conta do Sr. Francisco. O senhor conhecia meu pai? Dr. Henrique sorriu. Conhecia sim. Francisco Silva Santos era um cliente muito especial deste banco. Um homem de visão extraordinária. Roberto ficou surpreso. Especial como? Seu pai começou a investir com a gente há mais de 40 anos. Era um homem simples por fora, mas com uma inteligência financeira impressionante. Gabriel prestava atenção em cada palavra, fascinado por estar descobrindo coisas sobre o bisavô que nunca soube. Dr. Henrique, Roberto disse ansioso, preciso muito acessar essa conta. É para o tratamento da minha mãe. Sei da situação. Dr. Henrique respondeu compreensivo. Rodrigo me explicou. Vamos resolver isso agora. Ele se dirigiu para uma sala privativa no fundo do banco. Venham comigo, por favor. Vocês também, Dr. Fernando e Rodrigo. Precisamos das testemunhas oficiais. Enquanto caminhavam, Dr. Henrique explicou. Seu pai era um homem muito criterioso. Ele previu que um dia seus descendentes poderiam precisar dessa herança, mas queria ter certeza de que seria usada da forma correta. Que forma correta? Gabriel perguntou curioso. Dr. Henrique sorriu para o menino. Você é bem esperto, não é? Vamos descobrir juntos o que seu bisavô tinha em mente. Chegaram à sala privativa. Um ambiente mais aconchegante com mesa de madeira e poltronas confortáveis. Dr. Henrique foi até um cofre especial e retirou um envelope lacrado, amarelado pelo tempo. Este envelope está aqui há 15 anos, ele disse solenemente, desde que seu pai deixou as instruções finais antes de partir. Roberto sentiu um arrepio. 15 anos? Ele sabia que um dia eu precisaria? Seu pai era um visionário.
Ele sabia que a vida tinha surpresas e queria proteger a família dele. Dr. Henrique colocou o envelope sobre a mesa. Antes de abrir, preciso explicar as regras que seu pai estabeleceu. Que regras? A herança só pode ser liberada se o herdeiro concordar em honrar os valores que Francisco defendia durante toda a vida. Roberto olhou para Gabriel, depois para o envelope. Que valores? Isso está explicado na carta. Mas posso adiantar uma coisa. Seu pai fez questão de que o dinheiro fosse usado para ajudar outras pessoas também. Gabriel se animou. Igual a vovó sempre ensina, que a gente tem que ajudar quem precisa, exatamente como sua avó ensina. Dr. Henrique confirmou sorrindo. Roberto sentiu emoção crescer no peito. Era como se seu pai tivesse deixado não apenas dinheiro, mas também uma lição de vida. Estão prontos para descobrir o que Francisco Silva Santos planejou para vocês? Roberto segurou a mão de Gabriel e assentiu. Estamos prontos. Dr. Henrique começou a abrir cuidadosamente o lacre do envelope. Cada movimento parecia carregado de história e expectativa. Rodrigo e Dr. Fernando aguardavam respeitosamente como testemunhas oficiais. Carla e Márcia, que haviam pedido para presenciar, observavam em silêncio. Gabriel, Roberto sussurrou para o filho. Seja qual for o resultado, lembra que o mais importante é nossa família estar junta. Eu sei, pai, mas estou torcendo para ajudar a vovó. Dr. Henrique retirou a carta do envelope. Era um papel de qualidade, escrito à mão com letra caprichada. Havia também outros documentos anexos. Senhores, ele disse solenemente, esta é a vontade final de Francisco Silva Santos, deixada para seus descendentes. E quando o Dr. Henrique começou a ler, nem Roberto nem Gabriel imaginavam que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. Mas também descobririam que grandes heranças vêm sempre com grandes responsabilidades. Dr. Henrique ajustou os óculos e começou a desdobrar a carta com cuidado. O papel era grosso, de qualidade especial, e a tinta ainda estava perfeitamente legível, mesmo depois de 15 anos. Roberto segurou firme a mão de Gabriel, ambos com o coração acelerado. Esta carta foi escrita pelo Sr. Francisco Silva Santos em março de 2009. Dr. Henrique anunciou solenemente. Vou ler na íntegra, conforme ele solicitou. O silêncio na sala era absoluto. Até Rodrigo e Carla, que ainda se sentiam culpados pelo tratamento inicial, aguardavam com ansiedade. Dr. Henrique pigarreou e começou. Para meu filho Roberto Silva Santos e seus descendentes. Se vocês estão ouvindo esta carta, significa que chegou o momento que sempre soube que viria. O momento em que nossa família precisaria da herança que construí em segredo durante toda a minha vida. Roberto sentiu um arrepio na espinha. Gabriel apertou ainda mais a mão do pai. Roberto, meu filho, sei que você deve estar confuso. Durante toda a nossa vida juntos vivemos de forma simples. Você me viu trabalhar como mecânico, viu nossas dificuldades, nossos apertos financeiros, mas havia uma razão para isso. Dr. Fernando se inclinou para a frente, fascinado pela história que estava se desenrolando. Quando cheguei a esta cidade há 50 anos, era apenas um rapaz do interior com um sonho: construir um futuro melhor para minha família. Comecei trabalhando em oficinas, mas sempre investi cada centavo que conseguia economizar. Dr. Henrique fez uma pausa, olhando para Roberto. Seu pai era realmente visionário. Continuo. Por favor, continue, Roberto pediu, a voz embargada. Investi em terras quando ninguém acreditava no desenvolvimento da região. Comprei ações quando o mercado estava em baixa. Fiz negócios que ninguém entendia. E com o tempo, esses investimentos se multiplicaram de forma extraordinária. Gabriel olhou para o pai com curiosidade. Pai, o que isso significa? Significa que seu bisavô era muito inteligente, filho. Roberto respondeu baixinho. Dr. Henrique continuou lendo. Mas durante todo esse tempo, mantive nossa vida simples propositalmente. Queria ter certeza de que vocês cresceriam com valores sólidos, conhecendo o valor do trabalho honesto e da humildade. Queria que aprendessem a tratar todas as pessoas com respeito, independente de sua situação financeira. Márcia baixou a cabeça, sentindo o peso das palavras. Carla limpou discretamente uma lágrima que escapou. Por isso estabeleci condições especiais para esta herança.
O dinheiro só poderá ser liberado se meu descendente provar que mantém os valores que tentei ensinar. Roberto ficou tenso. Que tipo de prova? Dr. Henrique olhou para um anexo da carta. Há instruções específicas aqui. Seu pai criou um teste. Um teste? Gabriel perguntou curioso. Sim, meu jovem. Um teste de caráter. Doutor. Henrique continuou lendo. A primeira condição é que meu descendente tenha enfrentado a adversidade financeira real, que conheça o valor do dinheiro porque já passou dificuldade. Roberto assentiu. Essa parte já cumpri. A segunda condição é que ele esteja precisando do dinheiro para ajudar alguém da família, não para benefício próprio. Roberto olhou para Gabriel. É exatamente nossa situação. Precisamos ajudar a vovó Helena. Dr. Henrique sorriu. Seu pai foi muito sábio. Continue. A terceira condição é que ele tenha sido humilhado ou desprezado por sua aparência simples, mas tenha mantido a dignidade mesmo assim. Rodrigo engoliu seco. Carla cobriu o rosto com as mãos. Era como se Francisco tivesse previsto exatamente o que aconteceria no banco naquela manhã. E a última condição, doutor. Henrique continuou com voz emocionada. É que ele tenha encontrado pelo menos uma pessoa que o defendesse apenas por reconhecer seu caráter, sem saber de sua herança. Dr. Fernando sorriu, percebendo que havia sido peça fundamental no teste de Francisco. Pai, Gabriel sussurrou. Isso quer dizer que o bisavô sabia que as pessoas iam ser más com a gente? Não más, filho. Ele sabia que as pessoas às vezes julgam pela aparência, mas também sabia que sempre existem pessoas boas dispostas a fazer o que é certo. Dr. Henrique virou a página. Há mais. Se todas as condições foram cumpridas, meu descendente terá provado que é digno da responsabilidade que vem com esta herança. Porque não se trata apenas de dinheiro. É uma missão. Que missão? Roberto perguntou ansioso. Usar parte significativa desta herança para ajudar outras pessoas que passam pelas mesmas dificuldades que nossa família já passou. Criar oportunidades para quem precisa. Ser a ponte entre quem tem e quem não tem. Gabriel ficou animado. Igual vocês sempre ensinam em casa. Dr. Henrique olhou para Roberto. Senhor Roberto, baseado em tudo que presenciei aqui hoje, posso atestar que o senhor cumpriu todas as condições estabelecidas por seu pai. Então posso acessar a conta? Pode sim, mas antes precisa saber do valor. Roberto respirou fundo. Quanto tem na conta? Dr. Henrique pegou outro documento anexo. Segundo o último relatório de investimentos, a conta tem um saldo total de... Ele fez uma pausa dramática, olhando para todos na sala. 12.400.000 reais. O silêncio que caiu na sala foi ensurdecedor. Roberto ficou paralisado. Gabriel arregalou os olhos enormes. 12 milhões? Roberto repetiu em choque. Isso mesmo. Seus investimentos se multiplicaram extraordinariamente nos últimos anos. Márcia se aproximou emocionada. Senhor Roberto, o senhor acabou de se tornar multimilionário. Roberto olhou para Gabriel, que ainda tentava processar a informação. Pai, o menino disse devagar. Isso quer dizer que podemos ajudar a vovó? Podemos ajudar a vovó e muita gente mais, meu filho. Dr. Fernando se levantou e estendeu a mão para Roberto. Senhor Roberto, foi uma honra testemunhar esta história. E foi uma lição para todos nós. Rodrigo se aproximou, destroçado pela culpa. Senhor Roberto, eu não tenho palavras para me desculpar. Tratei um multimilionário como se fosse uma pessoa simples. Roberto o interrompeu. Rodrigo, eu sou uma pessoa simples. O dinheiro não muda quem eu sou por dentro. Carla começou a chorar. Senhor Roberto, como o senhor pode ser tão gentil depois do jeito que tratamos vocês? Porque meu pai me ensinou que guardar rancor só machuca quem guarda. E meu filho está aqui aprendendo como reagir quando as pessoas nos tratam mal. Gabriel olhou para Carla com compaixão. Não fica triste, tia. Todo mundo erra às vezes. O importante é aprender. A simplicidade e bondade da resposta de Gabriel tocou profundamente todos na sala. Dr. Henrique terminou de ler a carta. Para finalizar, deixo uma última instrução. Que meu descendente se lembre sempre de onde veio. Que use este dinheiro com sabedoria. Que ajude quem precisa. E que ensine aos seus filhos que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela é.
Roberto limpou as lágrimas que escorriam pelo rosto. Obrigado, pai. Onde quer que esteja, obrigado por tudo. Dr. Henrique sorriu. Senhor Roberto, quando quiser fazer a primeira transferência para o tratamento de sua mãe, é só avisar. Quero fazer agora mesmo. E quero também estabelecer um fundo para ajudar outras famílias na mesma situação. Gabriel se virou para o pai com orgulho. Pai, você vai ajudar outras vovós também? Vamos ajudar, meu filho. Eu e você juntos. Mas Dr. Henrique ainda guardava uma última surpresa que faria todos entenderem que a história de Francisco Silva Santos era ainda mais incrível do que imaginavam. Dr. Henrique guardou a carta cuidadosamente, mas Roberto percebeu que havia algo mais na expressão dele. Uma hesitação, como se ainda houvesse informações importantes a revelar. Dr. Henrique, Roberto disse observador, tem mais alguma coisa, não é? O gerente-geral sorriu. Seu pai realmente transmitiu essa perspicácia para o senhor. Sim, há mais uma coisa. Na verdade, a maior surpresa de todas. Gabriel se aproximou curioso. Que surpresa! Gabriel, seu bisavô Francisco, não era apenas um investidor inteligente. Ele foi muito mais que isso. Dr. Fernando se inclinou interessado. Como assim, Henrique? Francisco Silva Santos não apenas investiu dinheiro durante todos esses anos. Ele criou uma rede secreta de ajuda que funciona até hoje. Roberto franziu a testa. Rede de ajuda? Seu pai utilizava parte dos lucros de seus investimentos para ajudar secretamente famílias necessitadas da cidade. Ele pagava tratamentos médicos, cirurgias, financiava estudos de jovens talentosos. Carla arregalou os olhos. Secretamente. Completamente em segredo. Ninguém nunca soube que era ele. Sempre usava nomes falsos ou fazia as doações através de terceiros. Roberto estava chocado. Quantas pessoas ele ajudou? Dr. Henrique foi até uma gaveta especial e retirou uma pasta grossa. Nos últimos 15 anos, seu pai ajudou 237 famílias. 237? Gabriel repetiu impressionado. Isso mesmo. E deixou instruções para que, quando seu herdeiro assumisse a conta, pudesse decidir se continuaria esse trabalho. Roberto sentiu o peito apertar de emoção. Meu pai fez tudo isso sem nunca me contar? Ele queria ter certeza de que você faria a escolha certa por vontade própria, não por obrigação. Márcia se aproximou emocionada. Dr. Henrique, isso significa que Francisco Santos salvou centenas de vidas? Exato. E muitas das pessoas que ele ajudou nem imaginam quem foi o benfeitor. Gabriel puxou a camisa do pai. Pai, isso quer dizer que o bisavô era tipo um herói secreto? Roberto olhou para o filho com lágrimas nos olhos. Era sim, meu filho. Um herói de verdade. Dr. Henrique abriu a pasta e começou a mostrar alguns documentos. Olhem só alguns exemplos. Aqui está a conta de um garoto de 15 anos que precisava de cirurgia no coração. Seu pai pagou tudo. E o garoto ficou bem? Gabriel perguntou preocupado. Ficou ótimo. Hoje ele é médico cardiologista. Roberto limpou as lágrimas. Meu pai criou um médico. Não apenas um. Olhem aqui. Uma menina que precisava de tratamento especial para conseguir andar. Seu pai pagou toda a fisioterapia. E ela conseguiu andar? Gabriel estava fascinado. Conseguiu. Hoje ela é professora de educação física. Carla estava chorando abertamente. Senhor Roberto, seu pai foi um anjo na terra. Olhem mais este caso. Dr. Henrique continuou. Uma família que perdeu a casa em um incêndio. Seu pai reconstruiu tudo para eles. Roberto balançou a cabeça incrédulo. Como ele conseguia tempo para cuidar de tantas pessoas? Ele tinha uma equipe discreta. Advogados, assistentes sociais, médicos que o ajudavam a identificar casos urgentes. Doutor, Fernando estava impressionado. Henrique, isso é uma operação de caridade gigantesca e completamente sigilosa. Francisco fazia questão absoluta de que ninguém soubesse que era ele. Gabriel olhou para a pasta cheia de documentos. Pai, tem muita gente na pasta? Muita gente, filho. Seu bisavô ajudou uma cidade inteira. Nesse momento, Rodrigo, que estava quieto desde que descobriu a verdade, se aproximou hesitante. Senhor Roberto, posso fazer uma pergunta? Claro, Rodrigo. Como o senhor não ficou com raiva de nós? Depois de tudo que seu pai fez pela humanidade, nós tratamos vocês como lixo. Roberto olhou para Rodrigo com compaixão. Rodrigo,
Meu pai me ensinou que raiva não constrói nada. E vocês não sabiam quem éramos. Mas devíamos ter tratado vocês bem mesmo sem saber. Gabriel se intrometeu. Tio Rodrigo, o papai sempre fala que erro todo mundo comete. O que importa é não cometer de novo. A sabedoria simples do menino tocou Rodrigo profundamente. Dr. Henrique pegou outro documento. Senhor Roberto, há uma última instrução de seu pai que preciso compartilhar. Qual? Ele deixou uma lista de casos novos que chegaram nos últimos meses. Famílias que estão precisando de ajuda agora. Roberto se animou. Posso ver? Dr. Henrique entregou uma lista atualizada. Roberto começou a ler e Gabriel espiava por cima do ombro. Uma senhora de 80 anos que precisa de cirurgia na vista. Roberto leu em voz alta. Igual a vovó que precisa de cirurgia no coração. Gabriel conectou. Exato. E aqui, uma família com 3 crianças que perdeu tudo em uma enchente. Gabriel ficou triste. As criancinhas perderam os brinquedos. Perderam tudo, filho. Casa, móveis, roupas. Pai, a gente pode ajudar elas? Roberto olhou para Dr. Henrique. Posso começar hoje mesmo? Claro. Seu pai deixou todo o sistema organizado. É só reativar a rede de ajuda. Márcia se aproximou emocionada. Senhor Roberto, posso me oferecer para ajudar como voluntária? Roberto ficou surpreso. A senhora quer ajudar? Quero. Depois da lição que aprendi hoje, quero fazer algo útil com minha vida. Carla também se aproximou. Eu também quero ajudar. Posso trabalhar nos fins de semana organizando a documentação. Rodrigo se juntou ao grupo. Senhor Roberto, posso sugerir uma coisa? Claro. Que tal usarmos o banco como ponto de apoio para essa rede de ajuda? Poderíamos criar um departamento especial. Dr. Fernando bateu palmas. Excelente ideia. Eu ofereço meus serviços jurídicos gratuitamente. Dr. Henrique sorriu orgulhoso. Francisco ficaria feliz vendo vocês todos unidos assim. Gabriel estava radiante. Pai, então agora nós vamos ser heróis iguais ao bisavô? Vamos sim, meu filho. Vamos continuar o trabalho que ele começou. Roberto olhou para toda aquela gente que, 1 hora antes, o estava humilhando e agora se oferecia para ajudar em sua missão. Era como se a bondade fosse contagiosa. Dr. Henrique, Roberto disse, quero fazer 3 coisas hoje mesmo. Quais? Primeira, transferir o dinheiro para a cirurgia da minha mãe. Feito. Segunda, ajudar as 5 primeiras famílias dessa lista nova. Perfeito. E terceira, criar oficialmente a Fundação Francisco Silva Santos para continuar esse trabalho para sempre. Gabriel pulou de alegria. Uma fundação com o nome do bisavô. Dr. Henrique ficou emocionado. Senhor Roberto, seu pai estaria orgulhosíssimo. Nesse momento, Dr. Fernando teve uma ideia. Roberto, que tal tornarmos essa história pública? Não para expor vocês, mas para inspirar outras pessoas? Como assim? Muita gente rica não sabe como ajudar efetivamente. Se souberem da história de seu pai, podem se inspirar a fazer igual. Roberto pensou por um momento. Mas meu pai fazia questão do sigilo. Seu pai, sim. Mas agora é sua vez de decidir. Talvez seja a hora de mostrar para o mundo que existem heróis de verdade. Gabriel se animou. Pai, se outras pessoas ficarem sabendo, elas vão querer ser heróis também. A observação inocente de Gabriel fez todo mundo sorrir. Tem razão, filho. Vamos pensar sobre isso. Dr. Henrique olhou o relógio. Senhor Roberto, são 2 da tarde. Se quisermos começar hoje, precisamos nos organizar. Então vamos começar agora. Gabriel, você quer me ajudar a escolher qual família vamos ajudar primeiro? Quero sim. Pode ser a das criancinhas que perderam os brinquedos? Roberto sorriu. Pode ser. Vamos comprar brinquedos novos para elas? Vamos. E uma casa nova também? A simplicidade e generosidade de Gabriel tocou todos ali presentes. Aquele menino de 12 anos havia entendido perfeitamente o espírito da missão do bisavô. Doutor Henrique, Roberto disse determinado. Prepare tudo para começarmos hoje mesmo. A Fundação Francisco Silva Santos vai nascer agora. E enquanto todos se organizavam para dar início à nova fase da missão de ajuda, ninguém imaginava que em poucas horas eles descobririam algo que tornaria essa história ainda mais extraordinária. Porque Francisco Silva Santos havia deixado uma última surpresa que mudaria não apenas a vida de Roberto e Gabriel, mas de toda a cidade.
Enquanto o Dr. Henrique organizava os documentos da fundação, Roberto sentiu o celular vibrar no bolso. Olhou a tela e viu o nome Dr. Marcos Cardoso, Hospital São Paulo. Seu coração disparou. Com licença, ele disse nervoso. Preciso atender esta ligação. Gabriel percebeu a tensão na voz do pai. Pai, é sobre a vovó? É sim, filho. Roberto respondeu, apertando o botão verde. Alô, Dr. Marcos. Todos na sala ficaram em silêncio, percebendo que era uma ligação importante. Senhor Roberto, a voz do médico era séria. Tenho novidades sobre Dona Helena. Precisamos conversar urgentemente. Roberto sentiu as pernas bambas. Aconteceu alguma coisa? Os últimos exames mostraram que a situação está mais delicada que pensávamos. A válvula do coração dela está se deteriorando mais rápido. O que isso significa, doutor? Significa que não podemos mais esperar. Temos no máximo 72 horas para fazer a cirurgia, senão pode ser tarde demais. Roberto quase deixou o celular cair. Gabriel agarrou no braço do pai, sentindo o desespero. 72 horas? Roberto repetiu, a voz trêmula. Exato. E, senhor Roberto, sobre os custos que conversamos, são R$180 mil para fazer pela rede particular. Sei que é muito dinheiro, mas é nossa única opção agora. Roberto olhou ao redor da sala. Dr. Henrique, que ouvia tudo, fez um sinal positivo com a cabeça. Dr. Marcos, Roberto disse, a voz mais firme agora. Pode marcar a cirurgia. O dinheiro não será problema. Tem certeza? São R$180 mil à vista. Tenho certeza. Quando posso levar minha mãe? Se conseguir fazer o depósito hoje ainda, marcamos para amanhã de manhã. Roberto sentiu lágrimas de alívio escorrerem. Doutor, o dinheiro estará na conta do hospital em 1 hora. Perfeito. Dona Helena está salva, senhor Roberto. Quando Roberto desligou, Gabriel pulou nele. Pai, a vovó vai ficar boa? Vai sim, meu filho. Graças ao seu bisavô, ela vai ficar boa. Dr. Henrique sorriu emocionado. Senhor Roberto, quer que eu faça a transferência agora? Por favor, este é o momento mais importante da nossa vida. Enquanto o Dr. Henrique digitava os dados da transferência, Carla se aproximou. Senhor Roberto, posso perguntar uma coisa? Como o senhor soube sobre esses documentos do seu pai? Roberto limpou os olhos. Quando meu pai partiu, alguns meses atrás, encontrei uma caixa escondida no quarto dele. Dentro tinha esses papéis e uma carta simples dizendo: quando precisar de ajuda, procure o Banco Elite Premium. Ele sabia que um dia vocês passariam dificuldade. Dr. Fernando observou. Meu pai sempre foi muito inteligente. Ele previu tudo. Gabriel olhou para o pai curioso. Pai, por que o bisavô não contou sobre o dinheiro quando estava conosco? Porque ele queria ter certeza de que usaríamos o dinheiro da forma certa, filho. Para ajudar pessoas, não só para nós. Nesse momento, o Dr. Henrique levantou da mesa com uma expressão estranha. Senhor Roberto, aconteceu algo interessante quando digitei seu CPF no sistema. O quê? O sistema mostrou que há outro documento anexado à sua conta. Um documento que só seria liberado após a primeira movimentação da herança. Roberto franziu a testa. Que tipo de documento? Não sei, mas posso acessar agora que o senhor já é oficialmente o titular da conta. Gabriel se animou. Mais surpresa do bisavô? Doutor. Henrique clicou no arquivo. Era um vídeo. Seu pai gravou uma mensagem especial. Um vídeo? Roberto ficou emocionado. Posso ver? Claro. Dr. Henrique virou o monitor para todos poderem assistir. A tela escureceu por um momento. Depois, apareceu o rosto de Francisco Silva Santos. Um homem simples, de 60 e poucos anos. Sorriso bondoso, cabelos grisalhos. Roberto começou a chorar imediatamente. Papai. Gabriel arregalou os olhos. É o bisavô. Ele é igualzinho ao papai. Na tela, Francisco começou a falar. Oi, Roberto, meu filho querido. Se você está vendo este vídeo, significa que encontrou a herança e está pronto para continuar nossa missão de ajudar as pessoas. A voz de Francisco era doce, carinhosa. Todos na sala estavam emocionados. Filho, sei que deve estar confuso sobre por que nunca contei sobre o dinheiro. A verdade é que queria ter certeza de que você cresceria com valores corretos. E pelo fato de estar aí, sei que consegui. Gabriel sussurrou. O bisavô parece ser muito legal. Mas tenho uma última surpresa para você. Francisco continuou no vídeo.
Durante todos estes anos, não apenas investi dinheiro. Comprei também um terreno muito especial. Roberto se inclinou para a frente. Que terreno? O terreno ao lado do Hospital São Paulo, onde sua mãe está sendo tratada agora. Dr. Henrique parou o vídeo. Espera aí. Francisco comprou o terreno ao lado do Hospital São Paulo? Parece que sim, Roberto respondeu surpreso. Francisco continuou. Comprei esse terreno com um sonho. Construir uma ala infantil gratuita anexa ao hospital. Um lugar onde crianças carentes possam ser tratadas sem custo algum. Gabriel ficou maravilhado. Uma ala só para criancinhas. O projeto está completo. As licenças estão aprovadas. Só faltava alguém para executar. Roberto, meu filho, este é meu último presente para você e para a cidade. Márcia estava chorando. Que homem incrível. As plantas do projeto estão no cofre do banco, junto com todos os documentos. A construção pode começar assim que você decidir. Dr. Fernando balançou a cabeça impressionado. Francisco planejou cada detalhe. E filho? Francisco sorriu na tela. Se seu neto Gabriel estiver aí, quero que saiba que o bisavô está muito orgulhoso dele. Sei que será um menino especial. Gabriel ficou radiante. Pai, o bisavô falou comigo. Falou sim, meu filho. Francisco concluiu. Lembrem-se sempre, o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas no que ela faz pelos outros. Eu amo vocês. O vídeo terminou. O silêncio na sala era emocionado. Roberto enxugou os olhos. Papai, vamos fazer tudo exatamente como você sonhou. Dr. Henrique foi até o cofre e retirou mais uma pasta. Os documentos do terreno e o projeto da ala infantil. Quando abriram os projetos, todos ficaram impressionados. Era um prédio moderno de 3 andares com 50 leitos pediátricos, centro cirúrgico, UTI infantil, área de recreação. Gabriel, Roberto mostrou os desenhos para o filho. Olha que linda vai ficar a ala das crianças. Pai, tem até parquinho dentro. Tem sim. Seu bisavô pensou em tudo. Rodrigo se aproximou emocionado. Senhor Roberto, quanto custará para construir isso? Roberto olhou os orçamentos. Segundo estes documentos, cerca de 8 milhões de reais. E o senhor tem esse dinheiro, Dr. Henrique confirmou. Gabriel puxou a camisa do pai. Pai, isso quer dizer que vamos construir um hospital para as criancinhas? Vamos sim, meu filho. Vamos realizar o último sonho do bisavô. Carla se aproximou determinada. Senhor Roberto, posso coordenar todo o projeto? Quero ajudar de verdade. Pode sim, Carla. Precisamos de pessoas comprometidas. Márcia também se ofereceu. Meu marido pode acelerar todas as licenças políticas necessárias. Dr. Fernando sorriu. E eu cuido de toda a parte jurídica gratuitamente. Roberto olhou ao redor e viu que aquelas pessoas que pela manhã o humilharam agora formavam uma equipe determinada a honrar a memória de Francisco. Pessoal, Roberto disse emocionado, acho que meu pai está lá no céu sorrindo, porque conseguiu transformar um momento de humilhação numa família de pessoas que querem ajudar os outros. Gabriel se virou para todos. O bisavô é tipo um mágico que transformou pessoas más em pessoas boas. A inocência de Gabriel arrancou os sorrisos de todos. Não eram más, meu filho, Roberto corrigiu. Só precisavam de uma oportunidade para mostrar o bem que tem dentro. Dr. Henrique fechou a pasta com determinação. Então está decidido. A ala infantil Francisco Silva Santos será construída. E enquanto todos comemoravam o novo projeto, ninguém imaginava que em poucas horas descobririam que a transformação causada por Francisco ia muito além do que qualquer um deles poderia imaginar. 3 meses depois daquela manhã transformadora no Banco Elite Premium, Roberto acordou cedo numa quinta-feira especial. Pela janela do quarto conseguia ver as obras da ala infantil Francisco Silva Santos, já no 2º andar. Gabriel dormia na cama ao lado, exausto de tanto ajudar nos preparativos do grande dia. Hoje era o dia da inauguração oficial da ala infantil. Mas antes disso, Roberto tinha um compromisso ainda mais importante. Gabriel, meu filho, ele sussurrou, balançando suavemente o menino. Chegou a hora. Gabriel abriu os olhos devagar. Pai, já é hoje? É hoje, sim. O dia que a vovó Helena vai cortar a fita da ala infantil. Gabriel saltou da cama animado. A vovó está bem mesmo? Conseguiu fazer tudo o que queria depois da cirurgia? Roberto sorriu emocionado. Está melhor que nunca, filho.
O coração novo que ela recebeu está funcionando perfeitamente. 10 minutos depois, estavam no carro rumando para buscar Helena. Quando chegaram à casa dela, encontraram uma senhora de 73 anos completamente renovada. Cabelos brancos penteados, vestido floreado novo e, principalmente, aquele brilho no olhar de quem ganhou uma nova chance de vida. Meu netinho lindo! Ela abraçou Gabriel com força. Pronto para o grande dia? Pronto, vovó. Você vai ser famosa cortando a fita. Helena riu gostoso. Gabriel, não é sobre ser famosa. É sobre honrar seu bisavô Francisco. Vovó, Gabriel perguntou curioso no carro. Você sabia que o bisavô era rico? Helena sorriu misteriosa. Gabriel, meu amor, seu bisavô me contou tudo poucos dias antes de partir, mas me pediu segredo até que seu pai descobrisse sozinho. Roberto quase parou o carro. Mãe, a senhora sabia? Sabia sim. Francisco queria ter certeza de que você faria as escolhas certas pelo seu próprio coração, não por obrigação. Por isso a senhora nunca pareceu surpresa quando contei sobre a herança. Roberto percebeu. Exato. Eu já sabia que meu neto e bisneto eram pessoas especiais. Só precisavam de uma oportunidade para provar. Quando chegaram ao Hospital São Paulo, uma multidão os esperava. Havia jornalistas, câmeras de TV, centenas de pessoas curiosas. Mas o que mais tocou Roberto foi ver rostos conhecidos na primeira fila. Pai, olha quem está ali. Gabriel apontou animado. Dr. Henrique estava lá com toda a família. Rodrigo trouxe esposa e 2 filhos. Carla veio acompanhada dos pais. Dr. Fernando chegou com o escritório inteiro. E Márcia estava com o marido deputado e várias autoridades da cidade. Roberto! Dr. Henrique se aproximou emocionado. Como você está se sentindo? Nervoso e feliz ao mesmo tempo, Roberto confessou. Ainda não acredito que chegamos até aqui. Acredite, e olha só quem veio prestigiar. Doutor. Henrique apontou para um grupo especial. Eram 15 pessoas de idades diferentes, todas vestidas elegantemente, com flores nas mãos. Quem são eles? Gabriel perguntou curioso. São algumas das pessoas que seu bisavô Francisco ajudou ao longo dos anos. Dr. Henrique explicou emocionado. Eles fizeram questão de estar aqui. Roberto sentiu o peito apertar. Eles souberam que era meu pai que os ajudou? Souberam. E vieram agradecer pessoalmente. Uma mulher jovem se aproximou carregando uma menina de uns 6 anos no colo. Senhor Roberto, ela disse com voz embargada. Eu sou Marina. Seu pai pagou minha faculdade de medicina quando eu era adolescente e minha família não tinha condições. Roberto ficou emocionado. E agora? Agora sou médica pediatra. E esta é minha filha Sofia. Ela mostrou a menina. Vim apresentar ela para a família do homem que tornou tudo possível. Gabriel ficou encantado com a menina. Oi, Sofia. Seu nome é bonito. Sofia sorriu tímida. Obrigada. Mamãe disse que sua família são heróis. Não somos heróis, Gabriel respondeu. Só continuamos o trabalho do meu bisavô. Um homem idoso se aproximou apoiado numa bengala. Senhor Roberto, eu sou Antônio Pereira. Há 15 anos seu pai reconstruiu minha casa depois de um incêndio. Salvou minha família. Roberto apertou a mão do senhor Antônio. Meu pai tinha coração grande. Tinha mesmo. E pelo que estou vendo, você herdou isso dele. Aos poucos, todos os 15 beneficiários de Francisco se apresentaram. Havia médicos, professores, engenheiros, comerciantes. Todas pessoas que conseguiram reconstruir a vida graças à ajuda secreta que receberam. Pai, Gabriel sussurrou. O bisavô criou um monte de pessoas importantes. Criou sim, filho. E agora entendo por que ele fazia questão do segredo. Por quê? Porque queria que essas pessoas se sentissem vitoriosas pelas próprias conquistas, não porque alguém as ajudou. Nesse momento, Rodrigo se aproximou com lágrimas nos olhos. Senhor Roberto, posso contar uma coisa? Claro, Rodrigo. Depois daquele dia no banco, conversei muito com minha família sobre preconceito. Meus filhos aprenderam uma lição que vão levar para a vida toda. Que lição? Que nunca devemos julgar uma pessoa pela aparência, e que toda pessoa merece respeito. O filho mais novo de Rodrigo, um menino de 8 anos, se aproximou de Gabriel. Oi, meu pai disse que você e seu pai são pessoas muito legais. Gabriel sorriu. Seu pai também é legal.
Ele ajuda a cuidar da fundação do meu bisavô. Que massa! Quando eu crescer, também quero ajudar pessoas. Roberto observava a conversa das crianças e percebia como uma história pode influenciar gerações futuras. Carla se aproximou carregando uma pasta. Senhor Roberto, os números da fundação nos primeiros 3 meses. Como estamos? Já ajudamos 120 famílias. Financiamos 30 cirurgias. Construímos 15 casas populares. E agora temos a ala infantil. Gabriel piscou impressionado. 120 famílias? É muita gente. E vamos ajudar muito mais, Roberto prometeu. Doutor. Fernando se aproximou com um sorriso enorme. Roberto, tenho uma surpresa para você. Que surpresa? Outros empresários da cidade se inspiraram na história de seu pai. Criaram suas próprias fundações de ajuda. A cidade inteira está se mobilizando para ajudar quem precisa. Roberto ficou emocionado. Meu pai virou exemplo para outros? Virou. A história de Francisco Silva Santos está inspirando uma corrente de solidariedade. Nesse momento, Helena se aproximou do microfone montado na entrada da nova ala infantil. Pessoal, ela disse com voz clara e forte, antes de cortarmos a fita, quero falar algumas palavras. A multidão fez silêncio respeitoso. Meu marido Francisco era um homem simples, mas com sonhos gigantes. Ele sonhava com um mundo onde toda criança pudesse ser tratada com dignidade, independente da situação financeira da família. Gabriel se aproximou da avó, orgulhoso. Francisco sempre dizia, Helena, o dinheiro só tem valor quando usado para algo que vale a pena. E não existe nada que valha mais que a vida de uma criança. Aplausos emocionados ecoaram pela multidão. Por isso, em nome de Francisco Silva Santos, declaro inaugurada a ala infantil Francisco Silva Santos. Helena cortou a fita vermelha com uma tesoura dourada. Fogos de artifício explodiram no céu. A multidão aplaudiu de pé. Gabriel correu para abraçar a avó. Roberto se juntou ao abraço. E naquele momento, sentiram como se Francisco estivesse ali com eles, sorrindo de orgulho. Pai, Gabriel disse olhando para o céu, acho que o bisavô está vendo tudo. Tenho certeza que sim, meu filho. Dr. Henrique se aproximou para o abraço final. Roberto, vocês sabem qual foi a maior vitória de hoje? Qual? Não foi apenas a ala infantil. Foi provar que bondade é contagiosa. Que uma família humilde pode transformar uma cidade inteira. Rodrigo, Carla, Márcia, Doutor. Fernando, todos se juntaram num grande abraço coletivo. Vocês sabem o que aprendemos? Carla disse emocionada. O quê? Gabriel perguntou curioso. Que não importa como uma pessoa se veste, quanto dinheiro tem ou de onde vem. O que importa é o tamanho do coração. Gabriel sorriu. Igual o bisavô sempre soube. Roberto olhou ao redor. Via a ala infantil pronta para receber suas primeiras crianças. Via pessoas que eram estranhas há 3 meses agora unidas como família. Via o filho aprendendo que o mundo pode ser um lugar melhor quando pessoas boas se juntam. Gabriel, ele disse segurando a mão do menino, qual é a maior lição que aprendemos nesta história toda? Gabriel pensou por um momento, depois respondeu com a sabedoria simples de uma criança, que não pode julgar as pessoas só pela roupa, e que é legal ajudar quem precisa porque deixa a gente feliz. Roberto sorriu orgulhoso. Perfeito, meu filho. E enquanto entravam para conhecer a primeira enfermaria da ala infantil, Roberto soube que havia cumprido não apenas o último desejo do pai, mas também plantado sementes de bondade que cresceriam por gerações, porque algumas histórias não terminam. Elas se transformam em legados que inspiram outras pessoas a serem melhores. A história de Francisco Silva Santos havia se tornado eterna.